Você conhece as 3 formas pelas quais podemos fazer missões? Orando, contribuindo e fazendo missões é o tema da lição 6 no seu programa Por Dentro da IBD, que está começando agora. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido e minha querida, está começando agora mais um programa Por Dentro da EBD, esse que vos fala Pastor Fernando Silva, da comunidade Segunda Glória, e eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de podermos estar dando início a mais uma lição desse trimestre abençoado, nessa feita a lição de número 6, cujo título é Orando, contribuindo e fazendo missões. A lição ela promete muito porque nós vamos abordar as 3 formas que Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos fazer missões. Então não tem desculpa, dá para fazer missões, seja orando, seja contribuindo ou seja indo atender o ID missionário, cumprindo assim a grande comissão do Senhor. E para a lição de hoje eu quero convidar você para junto comigo estarmos orando. É momento de oração. Vamos neste momento falar com Deus. Ore juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, eterno da nossa alma, por esta oportunidade maravilhosa de poder outra vez anunciar a tua palavra por meio desta lição maravilhosa que o Senhor coloca diante de nós. Abra nosso entendimento, nos dá compreensão, nos faz crescer em graça e em conhecimento, diante de ti e diante dos homens, para que o teu nome seja exaltado. Senhor, tira toda barreira, todo impedimento e vem nos abençoar a nossa ministração e também aqueles que serão ministrados. É o que nós te pedimos, Pai, já te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, santos, estamos diante de mais uma lição desse trimestre abençoado, cujo título principal é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Lição comentada pelo pastor Wagner Gabi, muito abençoada essa lição, e nós estamos tendo a oportunidade de aprender sobre missões. E é muito interessante que a lição de número 6, a lição de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre as formas que Deus colocou à nossa disposição para que possamos cumprir o ID do Senhor. É interessante que esse ID que é universal, vale para todos os povos, o ID que começou com Israel, como nós vimos nas lições anteriores, e o desejo de Deus é que agora nós, Igreja do Senhor, povo de Deus, possamos continuar alcançando a terra com a palavra do Senhor, cumprindo aí a grande comissão. Grande comissão essa que, como nós vimos nas outras lições, se encontra registrada nos evangelhos, principalmente em Marcos 16:15, quando o Senhor ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que porém não crê será condenado. O Senhor repete também esse ide lá em Mateus 28:19, quando nos manda ir e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É confirmado também em Atos 1:8, quando o Senhor nos dá a ordem de ir e anunciar a palavra, tendo recebido o poder para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. A nobre missão entregue a nós, ela pode e deve ser praticada de 3 formas. Não tem desculpa para dizer que não dá para fazer missões. Podemos ser missionários, quer seja orando e intercedendo, ou até mesmo contribuindo com a oferta missionária que vai sustentar o pregador, o missionário, e também podemos ser missionários de linha de frente, seja na missão local, missão urbana, missão dentro da nossa zona, da nossa cidade, da nossa localidade, ou até mesmo missões transculturais. Então é interessante a lição de hoje, ela promete muito e eu quero te convidar para junto comigo estarmos aprendendo aí da palavra de Deus nessa lição tão maravilhosa. Nós já vamos entrar aí na nossa lição, essa lição aí de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Slide na tela e eu te convido para juntos nós avançarmos aí na ministração da nossa aula.
o texto áureo da nossa lição, essa lição 6, cujo tema é orando, contribuindo e fazendo missões, ela tem esse texto áureo aí, que está registrado em Isaías 6 e o versículo 8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É uma pergunta. Então disse eu, resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o nosso texto áureo da nossa lição. E a verdade prática, ela vai se encontrar registrada aí, conforme está escrito, aí aparece no nosso slide, que diz assim: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então preste atenção no que está sendo dito aqui na verdade prática. Nem todos têm o chamado missionário no sentido de ir para as missões transculturais. É bem verdade que todos devem fazer missões, também podem fazer missões no sentido local, aí no seu bairro, aí na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, na sua convivência aí você pode fazer missões, mas o chamado transcultural nem todos têm. É isso que a verdade prática está querendo dizer. Mas todos, se tem uma coisa que existe aqui comum, é a responsabilidade, quer seja de orar e contribuir com essa obra. Então, na verdade prática aí você já percebe a grandeza da lição de hoje. Lição muito boa, muito propícia, tá? Muito rica aí de entendimento, e nós vamos juntos explorar essa lição aí com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Vem comigo, nós vamos prosseguir a nossa lição. A leitura bíblica em classe, que é de onde se extrai o texto da lição, está em Efésios 6, do 18 até o 20, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E a palavra-chave da lição é fazer. Fazer é a palavra-chave. Então você já observa aí o que nós vamos estar aprendendo. E a introdução, já entrando na introdução da nossa lição, ela diz assim, ó: estudaremos 3 ações no contexto da necessidade missionária: orar, contribuir e ir. Então esses são as 3 ações, né? 3 ações nesse contexto missionário, nesse contexto da necessidade missionária: orar, contribuir e ir. E aí nós já notamos o que nós vamos estar aprendendo na lição de hoje. E aí nós já vamos entrar então no nosso primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição, lembrando que a lição ela é dividida, como as demais lições, em 3 tópicos, tá? Nós vamos ver o tópico 1, nós vamos estar estudando orando pela causa de missões. No tópico 2, nós vamos ver contribuindo para missões. E no tópico 3, a chamada para ir. Então, é isso que nós vamos estar observando aí nessa lição. E já entrando aí no nosso primeiro tópico, orando pela causa de missões. O primeiro ponto desse tópico fala da importância da oração na obra missionária. A importância da oração na obra missionária. O comentário aqui pela minha lição, tá? Porque o comentário nosso aqui do slide, ele é um resumo, mas na lição diz assim, ó: embora considerado
um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações da igreja, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. E aí eu acho interessante que o autor desse slide aqui, ele coloca: a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Missões e pessoas comprometidas com a oração. É interessante isso aqui, observar o seguinte: Paulo, em se tratando de Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, muito preparado, tá? Existe uma ideia de que Deus não chama preparado, Deus chama para preparar ou chama para capacitar. Nós, principalmente nós pentecostais, temos essa premissa, né? Sempre usamos essa palavra, já se tornou um jargão, que Deus não chama capacitado, Deus chama para capacitar. Só que com Paulo, Deus já chamou Paulo capacitado. No sentido que se fala em preparo missionário, Paulo ele já tinha todo um cabedal, tanto de cultura quanto de conhecimento e de influência na sociedade atual. Mas o que eu quero analisar junto com você aqui é que mesmo tendo esse preparo, tá? Mesmo Paulo sendo esse homem que conhecia a lei, conhecia as escrituras, conhecia as culturas e conhecia várias línguas, porque era um poliglota, então tinha necessidade tinha facilidade de comunicação, tá? Além de ser cidadão romano, ter assim o seu prestígio como romano e ter acesso em algumas situações como cidadão romano. E é interessante que, mesmo assim, mesmo com todo esse preparo, com todo esse cabedal intelectual, todavia Paulo se sentia necessitado de oração, necessitado de cobertura de oração. E é Paulo que muitas das vezes vai usar a expressão orai por mim, estou indo, preciso de oração. E nós notamos isso, né, quando ele mesmo fala em alguns textos da Bíblia, nós encontramos essa fala de Paulo, como por exemplo lá em 1 Tessalonicenses, Paulo ele usa essa expressão no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ele diz: orai por nós, no finalzinho do capítulo 5, versículo 25, Paulo diz: orai por nós. Nesse texto de Efésios, que é a leitura devocional ou a leitura bíblica em classe, você observe que ele vai falar aqui das qualidades da oração. E é interessante que, em se tratando das qualidades da oração, que ele usa a oração aqui dentro da relação das armas espirituais, ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica, Efésios 6,18, por todos os santos. No 19 ele diz: orai por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O que eu quero que você entenda é que o preparo intelectual, o preparo cultural é importante. Só que Paulo reconhecia uma necessidade maior, que é o preparo espiritual, é a cobertura de oração. E por isso ele está dizendo: orem por mim, para que Deus me capacite espiritualmente, já que ele reconhecia a sua capacidade, seja intelectual, seja secular, seja a sua capacidade cultural, mas ele está pedindo para que os irmãos orem, para que Deus lhe dê capacidade espiritual. Então, a oração em missões, ela é importante porque ela dá para o missionário essa capacidade que os bancos de faculdades não dão, que os estudos teológicos não dão, que os seminários de missões não proporcionam, porque acima do conhecimento humano está a unção de Deus.
a graça de Deus, está o espiritual. Daí a necessidade, então, da oração por missões. E Paulo ele reconhecia isso. Então Paulo ele percebia muito bem essa necessidade e esse alto valor da oração. Então é interessante quem canta ensaiar, treinar, buscar conhecer técnicas vocais, buscar conhecer interpretação, buscar conhecer, ter conhecimento de música, mas o que vai acrescentar, na verdade, é a unção. E a unção ela vem através da oração. Isso vai valer para quem prega, para quem canta, qualquer que seja o ofício na obra de Deus, não se pode apartar da oração. A oração é muito importante. Tanto quem está fazendo, como também se cercar de intercessores. Ter alguém que interceda. Ter alguém que coopere com essa obra. E aqui eu estou trazendo para o âmbito geral. Pode ser aplicado à missão, mas também no sentido geral. Todos aqueles que fazem a obra de Deus precisam de alguém ou de pessoas para estarem lhe cobrindo de oração. Precisa de intercessores. Eu louvo a Deus porque eu pude, na prática, descobrir o valor da intercessão em alguns trabalhos que já pude fazer para Deus. Por exemplo, já fiz algumas vigílias onde o interesse era promover batismo no Espírito Santo. E eu sempre pedi aos irmãos, à igreja, a algumas pessoas que orassem por esse objetivo. E eu louvo a Deus porque em 6 vigílias que nós fizemos, nós batemos aí a marca de cerca de 40 pessoas batizadas no Espírito Santo, e eu devo isso aos intercessores, aqueles que se somaram comigo nesse propósito para estar intercedendo. Isso vale também para a obra missionária. Eu estava ouvindo um testemunho ontem de um missionário ali de Recife, ali de Pernambuco, na verdade, que quando estava no campo missionário, ele disse que pediu a ajuda em oração dos irmãos locais. O pastor dele, que o tinha enviado, né, ali de Pernambuco, perguntou para ele como é que estava a obra lá, e ele disse que estava bem, mas sentia a necessidade de batismo no Espírito Santo lá. Estava tendo conversão de alma, Deus estava fazendo milagres, mas faltava batismo no Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que o missionário Sóstenes, lembrando agora o nome dele, ele falava então, ele contou num testemunho que revelou isso para o pastor, e o pastor disse: não fique preocupado, tá? A igreja no Brasil vai estar orando nesse sentido, e nós vamos estar orando aí, fazendo uma campanha de oração, uma corrente de oração, para Deus batizar com o Espírito Santo na África. Era onde ele estava, na África do Sul na época. E aí ele conta que com poucos meses depois, as orações feitas no Brasil em direção à obra missionária que estava sendo feita lá na África, surtiu efeito, e Jesus começou a batizar africanos com o Espírito Santo através da obra e da intercessão dos irmãos no Brasil. Então isso mostra que quando nós oramos e direcionamos a nossa oração em forma de intercessão, Deus responde, Deus atende, Deus abençoa. Então é importante você estar cobrindo os missionários com oração. Ore por aqueles que estão na frente do campo de batalha, principalmente os missionários que estão na janela 1040, que é considerada a cortina de ferro, onde estão os países onde prevalece e predomina o islamismo. E aí são os países que terminam com tão, né? É o Paquistão, é o Afeganistão, é o Uzbequistão, esses países aí que correspondem a essa área, né, geográfica da janela 1040. Na verdade, o evangelho lá é proibido, é lá que prevalece então as fortalezas de Satanás, é lá que a igreja é perseguida, que os cristãos sofrem, morrem, sofrem martírio. Então é preciso orar para que Deus abra portas de salvação e opere de maneira poderosa. Mas a intercessão, ela tem esse poder, a oração, ela tem esse poder maravilhoso. E o que eu acho interessante é que a lição apresenta, então, esses aspectos aqui. A importância da oração na obra missionária,
é o que vai falar esse primeiro ponto. O 1 vai falar da oração na obra missionária e o 2 vai falar da intercessão, da intercessão. Então, Paulo sentiu essa necessidade enquanto fazia missões e pediu aos irmãos orarem por nós. Então, é preciso estar orando. E a intercessão é se colocar no lugar de quem está precisando. Então, quem intercede se coloca no lugar. É sentir a necessidade da pessoa, é sentir a dor da pessoa. É se colocar diante de Deus, entre Deus e a pessoa. O intercessor, ele se coloca no meio e ele intercede. E é preciso, então, na obra missionária, ter intercessores. O comentário da lição: interceder é o ponto 2, devemos orar, e aqui apresenta, então, os motivos de oração. Por portas abertas na obra missionária, por ousadia para os missionários, proteção e segurança, principalmente aqueles que estão em área de risco, tá? Então é preciso estar orando por eles. Ministério aceito pelos povos, né, para que sejam aceitos pelos povos, pela direção de Deus nas decisões que eles têm que tomar ali, pelo refrigério em suas vidas, porque cada missionário é um ser humano. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que porque está lá entre outros povos levando a mensagem são superiores. Não, eles são seres humanos tanto quanto nós. Então eles sentem cansaço, eles sentem tristeza, eles adoecem, eles têm necessidades. Por isso nós precisamos então estar orando para que Deus lhes dê refrigério, para que o Senhor os ajude, para dar força para que eles continuem fazendo aí a obra missionária. Então a intercessão em missões, ela é indispensável. Que você possa se tornar um intercessor, que você possa estar intercedendo por missões. Dessa feita, a obra do Senhor vai continuar sendo feita e o nome do Senhor com certeza vai ser glorificado. E é interessante que, com relação às portas abertas, lá em Colossenses 4, 2 e 3, é que Paulo diz: orem para que as portas se abram. Então, quando você ora, sabe, portas de salvação, de evangelização, para que o trabalho chegue, a obra de Deus avance. Quando você ora, portas se abrem com certeza. Para que os missionários possam ter ousadia, né, irmãos? Chegar diante de Deus e, ao mesmo tempo, chegar diante dos povos, principalmente povos de culturas totalmente diferentes. Então é preciso de ousadia, proteção e segurança, ter o ministério aceito, ter direção de Deus, ter refrigério. É isso aí que os nossos missionários precisam. É isso aí que eles precisam. Avançando aí um pouco mais na nossa lição, nós já vamos para o 3. Despertar a igreja local para a obra missionária. Despertar a igreja local para a obra missionária. É o ponto 3 desse primeiro tópico. Veja aí que a oração, ela produz isso, viu? A oração, ela produz um despertar na igreja local para a obra missionária. Se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, quando você observa uma igreja que tem um trabalho de missões, e aqui eu volto a generalizar, missões como evangelismo, missões como discipulado, missões como cuidar de almas, ganhar e cuidar de almas. Quando a igreja começa a falhar nesse quesito de ganhar e cuidar, porque se completam, nós vimos aí em outras lições, que não adianta só pregar e ganhar, é preciso discipular. E o discipulado, ele pode ser o discipulado de, de ingresso, né, de ingresso, é aquele discipulado que nós fazemos ingressando a pessoa no corpo de Cristo, é o discipulado receptivo, onde a pessoa que vem do mundo, você encaminha para a escola dominical, encaminha para os departamentos da igreja, você encaminha para
a própria classe de discipulado, que é interessante ter, a igreja que não tem, falha e falha de maneira grave nos nossos dias, porque alguém que nasce e nasce sem o conhecimento de base vai crescer errado, vai crescer errado. Então, o discipulado é uma necessidade e esse discipulado de ingresso é uma necessidade, mas tem o discipulado para crescimento. Então, já ingressou, já fez parte, agora tem que crescer, precisa desenvolver, desenvolver. Então, o ganhar a alma, ele é um processo, não é só evangelizou, fez o apelo, porque nós temos esse costume de fazer o apelo, e aí a pessoa se decidiu, aceitou e pronto. Acaba por aí? Não, não se encerra por aí. Vai para a segunda fase, vai para a segunda parte, vai para o discipulado. E é interessante que é isso que deve acontecer. E quando a igreja falha nisso, quando a igreja ou não está evangelizando, ou evangeliza, mas não cuida, ou não evangeliza, e se não evangeliza, não tem também alguém para cuidar, com certeza pode-se analisar que está faltando oração. Quando a igreja começa a orar, o próprio Espírito Santo, isso é história bíblica, a gente percebe aí desde a época da igreja, como nós vimos na lição passada, missões numa perspectiva pentecostal. Então, o Espírito Santo dentro da igreja, ele vai encaminhar a igreja, vai dirigir a igreja. E para ter essa afinidade com o Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito Santo, a igreja precisa estar orando. Foi assim que nós vimos na primeira comunidade de Atos dos Apóstolos. Os cristãos gastavam tempo com oração, mas infelizmente hoje a oração está sendo banalizada. Hoje se faz campanha de oração de 10 minutos de oração. Aí eu pergunto, que campanha é essa? Campanha de oração de 10 minutos de oração não é campanha. Campanha de oração é, no mínimo, 30 minutos de oração de joelhos. Ah, mas a vida está corrida. Sim, mas o céu está do mesmo jeito. As determinações divinas e os princípios divinos não mudaram. E não é Deus que vai se adequar a nós. Não é Deus que vai se render à nossa vida corrida na pós-modernidade. Nós precisamos voltar a gastar tempo com Deus se queremos alcançar algum favor dele. E a igreja moderna precisa saber e entender que a base de tudo é a oração. É a oração. É orando, nós vemos na história da igreja, quando a igreja orava, o próprio Espírito Santo se levantava no meio da igreja usando alguém e dava um direcionamento missionário. É isso que acontece, por exemplo, com o apóstolo Paulo, né? Com o apóstolo Paulo nós notamos isso em Atos dos Apóstolos. Eu vou colocar o texto aqui na tela. Texto na tela aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 ao 4. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim: e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3 diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aí o 4 diz: assim estes, enviados pelo Espírito Santo, veja, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então você vê aqui o Espírito Santo separando e ao mesmo tempo enviando. Isso aqui foi assunto da lição passada, tá? Da lição que nós estudamos na semana passada, sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Então, para ter essa cooperação do Espírito Santo, é preciso orar. É preciso orar, não é fazer como infelizmente algumas convenções estão fazendo por aí, né? Fazendo negócio, como se diz o ditado, a lavantê, né? Sem orar, decidindo sem uma direção de Deus. E nós notamos aqui então que quando a igreja faz orando, o próprio Deus dirige as coisas, o próprio Deus conduz. Por quê? Porque a oração é uma forma de despertar a igreja local para a obra missionária. Então, quando a igreja ora,
o próprio Espírito Santo promove um avivamento missionário no meio da igreja. É o próprio Espírito Santo que vai separar, enviar, despertar a igreja para a obra missionária. E é interessante que no Evangelho lá de Mateus, no capítulo 9, versículos 35 ao 38, Jesus ele fala a respeito dos ceifeiros, né? E ele conclui dizendo que nós devemos orar porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E ele diz então que nós devemos orar ao Pai para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então, quando nós oramos, o próprio Deus desperta aqueles que vão fazer a obra missionária. E esse despertamento começa por nós. Nós também nos despertamos quando nós oramos. Então, a prática da oração, ela vai ter como resultado, né, a evangelização. Como o próprio autor aqui ele disse, mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então é interessante aí assumir essa responsabilidade de oração. Prosseguindo aí a sinopse desse ponto, do ponto 1, ela diz assim, ó, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Então, que você possa, como igreja, orar. Isso aqui vai principalmente para os líderes. Lidere conduzindo o povo para a oração. Lidere conduzindo o povo para a oração. Deixe de pensar em tanta arrumação de igreja, tanta festa, tanta coisa, e esquecer do principal, que é a oração. Porque é a oração que vai trazer, então, aí esse impulso missionário. Esse impulso missionário. Não adianta ter boas programações, né, ter muito cronograma para eventos e esquecer do principal, que é orar, buscar a Deus. Mas o problema é que, infelizmente, tem muitos obreiros que não oram. Então, como é que vai incentivar o povo para orar se ele mesmo não dá exemplo de oração, de vida de oração? Aí só Deus mesmo para ter misericórdia. Mas aí, prosseguindo aí, nós já vamos entrar no nosso segundo tópico da lição, falando sobre contribuindo para missões. Contribuição financeira nas missões aqui é também uma necessidade. E nesse ponto nós vamos estar vendo algumas verdades aqui sobre a obra de missões e as contribuições financeiras. No primeiro tópico aí desse ponto, nós vamos falar do sustento dos missionários. Sustento dos missionários. E é interessante que a lição fala, primeiro, introduzindo aqui, o que acontecia na época ainda dos sacerdotes, né, no regime lá dos sacerdotes, no Antigo Testamento, encontrado em Levíticos 7, 28 ao 36 e em Números 18, do 8 ao 21. Nós encontramos ali Deus instituindo a lei dos sacerdotes, né, em que o povo deveria cuidar desses que são o meio de contato do povo com Deus, porque na antiga aliança o sacerdote era o intermediário. Então, se alguém tinha alguma coisa com Deus, procurava o sacerdote para oferecer para Deus. Era ele que fazia o intercâmbio, intermediava o relacionamento do homem com Deus. E esse sacerdote, ele era mantido pelo povo. Tanto é que a tribo de Levi, que foi a principal tribo sacerdotal, eles não tiveram parte na herança, na divisão das terras. Sendo assim, eles eram completamente dependentes das tribos no sentido de provisão. Cada um deveria prover o sustento dos sacerdotes. E nós vamos ver isso sendo reforçado no Novo Testamento. Veja que o próprio Jesus ele disse que o obreiro ele é digno do seu salário. Confirmando justamente isso, o Senhor ele diz então que o obreiro é digno do seu salário. E é interessante que Paulo ainda reforça isso em 1 Coríntios 9, 14,
quando ele disse que aqueles que pregam o evangelho devem também viver do evangelho. É claro que aqui Paulo está falando do trabalhador de tempo integral. E existe hoje uma nova modalidade de trabalhador da obra, e principalmente de pastores, que eu não sei onde é que encontraram esse novo modelo, que é o trabalhador que não é integral da obra, é o administrador. Hoje é o administrador. É pastor que não tem cheiro de ovelha. É pastor que infelizmente não se relaciona com ovelha. São, na verdade, aqueles pastores que não trabalham com ovelha, mas eles intermediam o trabalho. Eles colocam alguém para fazer o trabalho pesado que eles deveriam fazer. E, infelizmente, tem convenções por aí que criaram na figura do evangelista, tá? Aquele que vai trabalhar para o pastor, E eu acho interessante porque o evangelista no sentido bíblico, é aquele que está ali para abrir trabalhos, abrir oportunidades de evangelização. Não é para, na verdade, o pastor se encostar nele. Mas o que eu acho interessante aqui, no comentário da lição, é que fala do trabalhador digno do salário quando ele presta um serviço integral para a obra, quando ele vive para a obra, quando ele se envolve com a obra, quando ele, na verdade, se dá para a obra, se doa para a obra. Mas existe hoje o tal do ministério bivocacionado, tá? Que não é bíblico, tem até um nome bonito aí, tá? É o bivocacionado, quer dizer que tem duas vocações, é a vocação de pastor e empresário, é a vocação de pastor e outra coisa, e diga-se de passagem, é mais outra coisa do que o pastor, propriamente dito, mas o que eu acho interessante é que o obreiro ele é digno do seu salário, o obreiro é aquele que faz a obra, E foi isso que o Senhor ensinou, né? O Senhor ensinou e o próprio Paulo, ele disse que não se pode fechar a boca do boi que debulha, mas ele deve participar daquilo que ele está produzindo, ou seja, se está arando a terra, se ele está trabalhando, então ele pode comer do fruto, dando a ideia aí, então, do obreiro sendo sustentado pela obra. E em missões, então, é que não pode existir esse negócio de bivocacionado. Se já dá problema em missões locais, missões urbanas, tá? Porque o povo não tem a presença de quem deveria estar presente, que no caso aqui é o líder. Imagine então em missões, se aderirem, tá, a esse modelo que não é bíblico. Imagine então o problema que vai dar. Se o missionário vai para o campo, mas ao mesmo tempo ele divide a sua atenção entre evangelizar e ganhar almas para Cristo e exercer lá a sua profissão. Que vai tomar parte do seu tempo, ou a maioria do seu tempo. Então, o obreiro que está lá, o missionário que foi para o campo, ele precisa ter tempo integral para a obra. Até porque ele vai pensar, ele vai planejar, ele vai executar, porque na obra missionária não existe essa questão do administrador, não dá para ir fazer missões e ficar lá só administrando, até porque lá ele vai ter carência de mão de obra, principalmente logo quando ele chega. É ele e a esposa dele, é ele e a família dele que vão fazer a obra, então é interessante se analisar isso aí. Mas o sustento missionário, então, é bíblico, é uma necessidade, tá, da obra, e a gente vê aí o próprio Jesus confirmando isso, Paulo também, que apesar de que Paulo ele preferia produzir suas tendas para não ser pesado aos irmãos, como ele mesmo diz, mas muitas vezes, em várias situações, ele recebeu coleta, né, dos irmãos, recebeu aí esse apoio, convertido em cuidado,
convertido em cuidado, que os irmãos aí lhe enviaram. Mas aí, prosseguindo a nossa lição, você vê aqui, ó, Jesus ensinou, digno é o operário, o obreiro do seu alimento, e os filipenses enviaram apoio para Paulo, quando Paulo estava em Tessalônica. Você vai encontrar isso aí registrado lá em Filipenses 4, do 10 até o 20, do 10 até o 20, e eu acho interessante essa parte aí de Filipenses 4. Esses textos aí, eles falam uma coisa muito interessante, ó, principalmente o versículo 10, versículo 10 aqui. Eu vou colocar a Bíblia aí para você poder analisar junto comigo esse texto, tá? De Filipenses. Vou botar a Bíblia aí na tela e nós vamos analisar. Filipenses 4, 10 diz assim, ó, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em tudo e toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Eu quero que você analise isso aqui. O versículo 14, Paulo está dizendo, vocês participaram da minha aflição. E no versículo 15 ele diz bem assim, bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, ou seja, ninguém me atendeu, ninguém me socorreu, mas vós, Filipenses, se não vós somente, porque também uma outra vez me mandaste o necessário para Tessalônica. Aí o 17 ele diz, não que procure dádiva, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Aí no 18 ele diz, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, pois que recebi de Epafrodito e da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. É isso aqui que eu quero que você entenda. A nossa oferta, que nós ofertamos para missões, que nós ofertamos para o sustento missionário, ela sobe para Deus como uma oferta agradável. Ela chega no céu, ela alcança o céu. É isso que Paulo está dizendo. Foi cheiro de suavidade, foi uma oferta agradável a Deus. Ele compara ao incenso oferecido lá no tabernáculo. Então é interessante a contribuição financeira, tá? Quando ela é destinada para atender o sustento missionário, então ela chega para Deus como sacrifício. Ela chega para Deus como sacrifício. E é interessante, existem muitas possibilidades aí de você fazer a sua doação missionária. Existe a missão Portas Abertas, você pode entrar lá no site Missões Portas Abertas, você vai ver lá uma maneira de você colaborar. Existe o pastor Josinaldo na África, Josinaldo, ele tem também uma obra missionária muito interessante, tá? Mantida pela Igreja do Brasil para Cristo, e você pode também fazer a sua doação diretamente para ele. Então tem missionários aí que na verdade são carentes, tá? Desse apoio missionário, dessa ajuda missionária. E é interessante, então, você estar colaborando com missões. Colaborando com missões é muito importante. É bem verdade, você precisa analisar a fonte, né, no meio de tanta coisa que anda acontecendo, mas que você não fique de fora da obra missionária, que com certeza Deus vai te abençoar ainda mais. Vai te abençoar muito. Então é isso que nós observamos aqui, né, nessa parte aí da lição. Nesse tópico 2 e o ponto 1, aí nós podemos avançar um pouquinho mais. Esse ponto 2 aqui do tópico 2 fala de contribuir para missões
é juntar tesouro nos céus. Juntar tesouros no céu. E aí na lição, no comentário da lição, você observa que ele fala em Mateus 6,20 que nós não devemos juntar tesouros na terra, porque na terra a ferrugem consome e o ladrão rouba. Mas quando fazemos no céu, existe uma segurança, porque lá nem o ladrão nem a ferrugem conseguem alcançar. Então é isso que Jesus ele ensina em Mateus 6,20. 6,20. E é interessante que esse versículo nos revela, então, duas recompensas. A recompensa do céu e a recompensa da terra. A recompensa da terra é perda. É perda. A perda aqui representada pelo ladrão, né, que pode roubar, e pela ferrugem que pode consumir. Pode consumir. E vai falar também da recompensa dos céus. Os tesouros guardados no céu, eles são eternos. Isso vai falar de sermos recompensados por Deus na eternidade, quando nós assim contribuímos com a sua obra. Então, quem financia a obra missionária ajunta tesouros no céu. E os resultados reconhecidos na eternidade. Então, é isso que a gente observa aí nesse ponto da nossa lição. E é interessante que Paulo ele fala algo muito forte, né, em Filipenses 1:5. Filipenses 1:5, vou colocar aqui para você ver junto comigo. Filipenses 1 e o versículo 5. Ele diz assim, ó, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até agora. Veja, então, contribuir com missões é cooperar com o Evangelho. Você está cooperando. Você não pode ir, mas tem alguém lá, então ajude esse alguém a alcançar mais alguém. Porque a oferta missionária, quando ela é tida como séria, né, pela instituição que envia o missionário, e é interessante você analisar o missionário que você quer ajudar, se ele tem, na verdade, uma instituição que o enviou, porque a instituição ela tem a responsabilidade sobre ele, deve ter a responsabilidade sobre ele, e é interessante que quando essa instituição envia o missionário, essa igreja envia o missionário, então ela tem que prover o sustento missionário, quer seja do alimento que o missionário lá vai consumir, o material evangelístico que ele vai usar, remédio, todo o sustento da família, então tudo, a moradia, tudo isso então é provido pela missão que enviou esse missionário, que está financiando essa obra missionária. E aí nós é que contribuímos. Eu só sinto falta, na verdade, de estratégias para estimular o povo. Que, infelizmente, algumas lideranças não têm as estratégias para estimular o povo a contribuir com missões. Não adianta fazer um carnê e empurrar no povo de contragosto, quando, na verdade, as pessoas precisam ser orientadas com relação a missões e é preciso ter estratégias para estimular as pessoas a contribuir. Eu me lembro de situações aqui no passado, e aí eu vou falar dos anos 90, porque eu tive a oportunidade de participar do Evangelho nesse tempo, onde existia a cantina missionária, o bazar missionário. Eram estratégias que se usava para o povo contribuir com missões e que o povo contribuía com alegria. Tanto quem estava participando, por exemplo, da cantina, vendendo, estava fazendo com prazer porque sabia que estava fazendo a obra missionária, como também alguém contribuía comprando, né, comprando mais barato, estava consumindo um produto e ao mesmo tempo dando a sua oferta ali generosa para missões, através, né, de uma troca justa. O bazar missionário, então se colhia, né, vários produtos, quer seja roupa, um rádio, um relógio, uma televisão, alguma coisa que alguém doou que estava em estado perfeito ainda para se vender. E então colocava isso num bazar, né, depois da arrecadação, colocava no bazar, vendia muito mais barato, produtos bons, mas ao mesmo tempo num preço bem acessível. Então as pessoas pegavam aquilo ali,
compravam, né, e levavam para casa felizes, porque era uma maneira mais em conta de ter aquele objeto, de ter aquela roupa, de ter aquele calçado, e levava para casa e abençoava ali a obra missionária com aquela oferta. Então eu acho que era uma forma que não era impositiva, imposta a ferro e fogo, que infelizmente algumas igrejas hoje faltam com a criatividade e impõem de uma maneira abusiva e ao mesmo tempo evasiva. Invadem a privacidade e a vida financeira de alguém. Mas que Deus assim nos ajude, é só a título de observação e sugestão, né? Cabe a cada líder, então, ter aí a sua criatividade para contribuir com missões. Mas o importante aqui, como o último ponto aqui desse tópico fala, contribuir para missões é um privilégio. Então, quando se orienta, quando se ensina, na verdade, o resultado é que o povo faz com alegria, porque entende o privilégio de contribuir. Então, esse ponto 3 aqui, falando desse privilégio, diz que participar dessa cooperação é um privilégio. Por quê? Porque aquilo que está sendo enviado é para ser revertido em Bíblias que vão chegar e alcançar lugares, vidas que vão ser alcançadas, né, através da presença do missionário ali, orando, evangelizando, abrindo frentes de trabalhos, alcançando povos. Então é o seu dinheiro, é o seu recurso, é a sua ajuda missionária sendo transformada em ações missionárias. Então é interessante se analisar. Fazer missões, contribuir com missões é um privilégio. E aqui eu repito, privilégio esse que precisa ser orientado, não imposto, não colocado, tá, de maneira abusiva. Então isso aqui é de se analisar e nós podemos aprender muito com essa lição. Prosseguindo aí para a nossa lição, já a sinopse do tópico 2 fala: quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está ajuntando tesouros no céu. Então, fazer missões e contribuir com missões não é gastar dinheiro, é investir em tesouros no céu. Que Deus nos ajude e que nós possamos ter essa consciência missionária. Mas ainda prosseguindo aí, nós vamos para o último tópico da nossa lição. E nesse último tópico, o terceiro tópico da lição, nós vamos falar sobre a chamada para ir. Assumir então esse id missionário. E nesse primeiro ponto desse tópico, fala: Deus quer usar cada crente. E aí diz: todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Deus deseja usar a igreja em todos os lugares. Então, primeiro nós podemos observar o seguinte: a missão, ela não é só para quem foi vocacionado para romper fronteiras e alcançar outros povos, que é o missionário transcultural. Mas a missão, ela tem que ser também encarada como obrigação nossa, de cada crente, de cada salvo. Pregar o evangelho a toda criatura é para todos nós. O comissionamento da grande comissão é para todos nós, independente. É claro que essa missão ela vai se dividir entre missão local, missão urbana, missão rural, e vai também para a missão intercultural, transcultural, mas todos têm a responsabilidade missionária. E devemos estar prontos, né? Fala de uma disposição. Essa parte da lição vai falar que nós devemos ter a disposição para ir e alcançar povos que ainda não foram alcançados. E é interessante que
em se tratando de missões no sentido local, nós precisamos ter disposição para alcançar aqueles que não estão sendo alcançados, porque de alguma maneira nós os deixamos de fora. Nós os deixamos de fora. E a lição fala de algumas classes dessas pessoas que são muito pouco evangelizadas. Por exemplo, os deficientes físicos. Deficientes físicos. Principalmente o deficiente auditivo, o deficiente visual, né, o deficiente auditivo e o visual. Muitas das vezes nós criamos uma barreira. Não tenho como evangelizar porque é cego, não tenho como evangelizar porque é mudo. E muitas das vezes nós não nos preparamos para alcançar esses povos. Então surge aí uma barreira. Uma outra barreira e um outro povo muito pouco evangelizado são as prostitutas. Porque nós já as discriminamos, marginalizamos e já as colocamos no inferno. No inferno. Eu já tive a oportunidade em um trabalho na minha adolescência, passagem para a juventude, de fazer parte de alguns irmãos que evangelizavam na madrugada, e era um trabalho muito bonito, e nós evangelizávamos principalmente os drogados e as prostitutas. E eu pude ver, muitas das vezes evangelizando prostitutas, na porta do prostíbulo, delas chorar, algumas delas chorar, contar sua história triste, que estava ali por algo que aconteceu na sua vida e que a fez se desesperar e acabou então jogando tudo para cima e entrando ali por um abandono de família, por uma situação. E aí cada uma contava a sua versão, mas o que me marcou era ver muitas delas chorando e dizendo: eu não saio daqui porque não tenho força para sair. Me ajude, irmão. Ore por mim. Peça a oração para Deus me tirar daqui. Então, era a alma clamando, a alma clamando. E muitas das vezes nós não evangelizamos porque já condenamos os homossexuais. Os homossexuais. É bem verdade que a nossa igreja moderna, né, aqui eu não estou falando no sentido denominacional, mas no sentido geral, a igreja moderna ela é exclusiva. Ela não é inclusiva. Ela não inclui, ela exclui algumas pessoas na forma de tratamento. E infelizmente temos muito pouco preparo para a evangelização de homossexuais. E quando evangelizamos e ganhamos, raramente, muito raro, conseguimos manter. Então é interessante se analisar isso. Os dependentes químicos, né, drogados, então são pessoas que realmente aí nós precisamos aprender a evangelizar. Os ricos dos ricos, como nós já vimos aí, acaba sendo uma etnia, e os pobres dos pobres. Então, muito pouco trabalho existe no sentido de ganhar um mendigo para Jesus. Alguém que a sociedade já considera irremediável, sem solução. Então, nós precisamos, como igreja, alcançar esse povo aí evangelizando. Então, essa disposição para ir é que faz parte da mentalidade que nós precisamos ter de que Deus quer nos usar. Deus quer usar cada um de nós. É isso, então, que esse ponto da lição vai falar. E é interessante que em Hebreus 2,16 fala que os anjos desejaram essa nobre missão de pregar o evangelho. No entanto, Deus não os entregou, entregou para nós. Entregou para nós. Então veja aí o privilégio. Evangelizar, falar de Jesus, fazer missões é coisa que os anjos desejaram, mas Deus nos entregou. E em 1 Pedro 1,12 fala que Deus entregou a nós humanos essa missão de pregar o evangelho. O segundo tópico da nossa lição, ele fala da chamada missionária. Deus chama pessoas para uma grande obra. Por exemplo, Isaías, né, o texto áureo, quando diz: Deus brada dos céus, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias, Deus o chamou desde o ventre. Jonas, Deus o chamou em uma situação específica para um lugar específico, tá?
Então ele é um missionário de uma única missão. E nós vemos aí os discípulos também, né, que Jesus chamou e os comissionou para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, anunciar em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós vemos Paulo aí nas viagens missionárias. Então, observamos o quê? Um chamado missionário. E todos nós temos esse chamado missionário, tá? E nesses exemplos que nós observamos aqui, nós notamos que nem todo chamado é igual. É igual. E Deus chama dentro de uma particularidade. E você não deve querer ser igual a ninguém. Você precisa entender. Deus usou Paulo da forma de Paulo, usou Pedro da forma de Pedro, mas ele quer usar você da sua forma, do seu jeito, com a instrumentalidade que ele te ofereceu. Então é essa visão que nós precisamos ter. É desse jeito que nós precisamos entender esse chamado missionário, essa chamada missionária. E aí você vê que a chamada para o serviço do reino de Cristo vem de Deus. É o que nós falamos, é o Espírito Santo quem chama, capacita e envia. Então, essa chamada aí, é isso que nós notamos nesse tópico 2. O tópico 2 fala isso. Aliás, o tópico 3 e o ponto 2. E finalizando, nós vamos estar vendo então aí essa... Bom, queridos, e finalizando, nós vamos estar vendo então aí o tópico 3 e o ponto 3. O último ponto aí desse tópico fala do caráter, testemunho e testemunho na obra missionária. Porque para encarar a obra missionária, o missionário, aquele que se propõe a fazer missões, ele precisa entender que nós fazemos missões enquanto pregamos, mas também enquanto vivemos. Porque a nossa vida, ela apoia as nossas palavras, ou ela reprova as nossas palavras. Porque, como alguém já disse, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é interessante que enquanto nós estamos fazendo missões, alguém observa se nós estamos vivendo as missões que fazemos. Então que nós possamos observar isso. E aí nessa parte da lição, o comentário vai falar de fazer a diferença no cumprimento do ID. Fazer a diferença. Então não é só ir, mas é ir e fazer a diferença. O comentário diz assim, ó: além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Mateus 5, 13 ao 16. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter de Cristo. É isso que diz a lição, ao caráter de Cristo. Ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Versículo 14. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar no meio das trevas, no contexto em que estamos vivendo. Então é interessante se analisar isso. Precisamos fazer a diferença. E esse fazer a diferença é mostrando o nosso caráter cristão. E aí nós já vimos em outras lições, principalmente na lição que nós estudamos no trimestre passado, falando sobre o espírito da Babilônia, nós vimos que caráter é o conjunto de características relativo à maneira de agir de um indivíduo ou de um grupo. E são as características, na verdade, positivas. Positivas. Alguém que tem um bom caráter tem, então, características positivas. O mau caráter é aquele que lhe falta essas características. Lhe falta essa característica que é o efeito moral. Então, alguém que
sem caráter é também imoral, não tem moral, tem moral. E é interessante que, infelizmente, tem gente que até evangeliza, mas faz com as mãos, desfaz com os pés. A maneira como anda, desfaz a maneira como prega. Então é interessante se analisar isso, se analisar. Então o testemunho pessoal é muito importante na evangelização. Tem que ser sal, tem que ser luz, tem que pregar, mas também tem que viver. Então é isso aí que nós notamos nessa parte da lição. E finalizando a nossa lição, aí a parte 4, né? O ponto 4 fala o perfil do vocacionado. E nesse perfil do vocacionado encontramos as competências. E aqui vai falar mais para quem está sendo enviado para fazer missões. Enviado para fazer missões. Alguém que está saindo do seu país, alguém que está saindo do seu convívio familiar, da sua igreja local, para ir até uma outra localidade, até um outro país, para fazer missões transculturais. Então essa pessoa precisa ter competências. E quais são as competências? Ser escolhido por Deus, não pode ser neófito, tá? Não pode ser neófito. Veja que o texto aí, ele está baseado, né, no que a Bíblia diz, na escolha do obreiro. Então ele não pode ser neófito. É isso que nós vamos encontrar em Atos 9:15, 1 Timóteo 3:6, Atos 1:8, Atos 1:21. Então, não pode ser neófito. O que é ser neófito? Neófito é o analfabeto bíblico. É aquele que não conhece a Bíblia, não conhece as doutrinas bíblicas, não conhece a salvação. Como é que vai falar de uma coisa que você não conhece? De uma coisa que você não tem base, de uma coisa que você não tem conhecimento. Então, por isso não pode ser neófito. Um vendedor precisa conhecer bem o produto que ele está expondo, que ele vai vender. Então, parte desse princípio, alguém que está indo pregar precisa conhecer o que vai pregar. Não pode ser neófito. Ele tem que ser cheio do Espírito, porque também não é só ter conhecimento, não é só ter preparo, bagagem intelectual, ele precisa ser cheio do Espírito. Porque, como nós vimos na outra lição, é esse amparo, tá? Espiritual, esse embasamento pentecostal, essa comunhão com o Espírito, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a unção do Espírito, que vai dar capacidade para essa pessoa quebrar barreiras e alcançar vidas. Ele precisa ser reconhecido, tá? Ele tem que ser reconhecido pela igreja local, reconhecido pela a comunidade. Ele precisa ser aprovado por Deus, aprovado pela sua igreja. Ele precisa ser preparado. E aqui vai falar do preparo intelectual, do preparo secular, vai falar do preparo que ele precisa ter no sentido também, no sentido de cultural. Então é preciso do conhecimento teológico. Ele precisa ser dependente de Deus e perseverante. Então tem todas essas qualidades aí que esse vocacionado precisa ter. E aqui o finalzinho do comentário diz que ele precisa ser cumpridor dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Então é tudo isso aí que tem que ter aquele que está sendo enviado, para que a missão tenha sucesso e dê certo. Então aí nós já encerrando a lição, vamos para a sinopse 3, que diz assim: por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Então Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer nos usar, quer usar a cada crente através da chamada missionária. Cada um tem uma chamada, está dentro de uma vocação, e embora a sua chamada não seja igual à minha, a minha não seja igual à sua, mas cada um dentro daquilo que é a soberania divina que prevalece sempre, né, em todas as nossas decisões. Deus quer nos usar e que nós possamos nos colocar disponíveis diante de Deus. E a conclusão, ela diz: é tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no
mundo, expandir o seu reino no mundo. Então, que nós possamos entender isso, que essa lição ela possa trazer para nós essa reflexão, essa responsabilidade, que você possa entender depois dessa aula que não tem como fugir, não tem como colocar desculpa diante de Deus. Você pode e deve fazer missões orando, contribuindo, evangelizando, se preparando para, se você tem um chamado, e fazer missões transculturais. Mas todos nós devemos fazer missões porque faz parte do nosso chamado fazer missões. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você é novo por aqui, eu peço carinhosamente, se inscreva no nosso canal, vem fazer parte dessa comunidade. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Se o Senhor permitir, próxima semana nós estamos de volta com a nossa lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Que o Senhor te abençoe poderosamente, se Deus disser que sim. Semana que vem nós estamos de volta no seu programa Por Dentro da EBD. Aproveita aí para colocar o seu comentário, o que você achou da nossa aula ou nos dá alguma sugestão de melhoria. Fica com Deus e até a próxima.